e iniciando o processo de gravação. Moçada, nós vamos conversar hoje sobre... Opa, está apresentando o quê? Está apresentando a tela de gessagem? Isso. Perfeito, tá. Isso, beleza. Mesmo. Nós vamos continuar a nossa conversa sobre recomendação de corretivos fertilizantes. Vocês percebam que eu tenho detalhado bastante. Então, nós estamos entrando no quarto assunto, que o primeiro assunto foram aquelas definições, o segundo assunto falamos de amostragem, o terceiro assunto foi corretivo, foi calagem, e esse quarto assunto vai ser gessagem. Nós ainda teremos mais dois assuntos, que é a adubação via solo e o último assunto, que é a adubação via solo. Eu tenho feito esse detalhamento de maneira bastante calma, para que todo mundo possa entender a importância de cada etapa. Tá? E eu quero continuar nessa reflexão para poder falar sobre gessagem. E eu quero contar para vocês uma experiência, o que eu recebi de informações de gesso quando eu estava na mesma fase que vocês estão hoje. Eu tive cafeicultura no meu curso de graduação, na agronomia, em 2001. Acho que foi 2000 ou 2001. Ou foi no segundo semestre de 2000 ou foi no primeiro semestre de 2001. Quer dizer, se passaram quase 20 anos. Naquele momento, o professor, ele comentava assim, o pessoal falando assim, a gessagem é uma prática que estamos começando a ver agora, e o gesso é uma escória de siderurgia, é um resíduo de siderurgia. É um produto residual que existem muitas empresas que são produtoras de fertilizante fosfatado que dão o gesso. É só o produtor mandar o caminhão. Eles até carregam para poder tirar esse gesso de lá, porque é estorvo lá, naquele momento. E desses anos para cá, o entendimento sobre a gessagem, ele mudou muito. Hoje, o posicionamento técnico que o gesso ocupa, ele é um posicionamento técnico não mais de um produto residuário, não mais de um produto residual, mas de um insumo que apresenta uma capacidade de trabalho, um incremento técnico muitíssimo interessante. O que o gesso pode fazer é muito interessante. Então, mudou completamente a visão que se tinha sobre o gesso. Então, é realmente um resíduo da produção de fertilizante fosfatado. O super simples possui 50% dele é gesso. Então, isso tem que ser considerado em altas doses de fósforo aplicado via super simples. E ele é um corretivo de solo que atua em subsuperfície. Não é que ele não atua em superfície, ele deixa de atuar nos primeiros centímetros e vai atuar daí para baixo. Não, que a parte de cima está corrigida pela calagem. O que não está corrigido, o que não foi corrigido pela calagem, que em termos de alumínio, o gesso neutraliza à medida que ele vai solubilizando e vai percolando, vai descendo no solo. Então é um corretivo muitíssimo interessante, de fácil dissolução, que fornece cálcio e enxofre. E ele neutraliza o alumínio. E o que é a vantagem do gesso? Pelo fato dele dissolver com facilidade, é um sal, ele atua em profundidade. Então ele consegue atingir faixas de solo e profundidade de solo que outro corretivo, sem incorporação, não atingiria. Como que nós vamos fornecer cálcio em profundidade? Como nós vamos neutralizar o alumínio em profundidade se não for o gesso? Tá? Então, é um trabalho muito interessante que esse produto faz. E o gesso ele tem como composição óxido de cálcio, o enxofre, tem um pouco de fósforo, um pouco de flúor, um pouco de magnésio,
e alguns micronutrientes, mas em situações assim, pouco representativas, né? O que importa para nós é o cálcio, fornecimento de enxofre e, em especial, a neutralização do alumínio. Lembrar que o gesso, ele não atua sobre, né, ele não reage com o hidrogênio. Então, o gesso não interfere no pH do solo. Ele não trabalha na acidez potencial, que é hidrogênio metalumínio. A reação do gesso, ela é apenas com, deixa eu colocar aqui, ela é apenas com o alumínio. Reage com o alumínio. Tá? Isso é uma questão importante. E uma outra questão muito interessante, né, o gesso ele reage em água rapidamente, né, então a dissociação, ele fornece do cálcio, fornece do enxofre, e o sulfato, né, o ânion, reage com o alumínio, neutralizando esse alumínio que é tóxico à raiz. Mas só que além disso, a reação, ela também pode acontecer, e aí é um caso muito importante que nós temos que refletir. Ela pode acontecer com o magnésio, ela pode acontecer com o potássio e também com o manganês. Em especial, potássio e magnésio. Eu quero que a gente tenha uma reflexão sobre esses dois. Por que uma reflexão sobre esses dois? O magnésio e o potássio, eles ficam, se eles não forem absorvidos pelas raízes, aonde eles ficam localizados no solo, à disposição das plantas? Abra o microfone, por favor, e responda. Não responda pelo chat, não, por favor, porque senão o chat não vai aparecer na gravação. Onde fica o magnésio e o cálcio quando não é absorvido pela planta? Onde que eles estão disponíveis na planta? Ficam nos coloides? Eles ficam retidos nas cargas negativas, certo? Sim. Perfeito. E se essa carga negativa estiver ocupada por hidrogênio e por alumínio? Aonde que esses caras ficam? Ele não vai ser lixiviado? Ele vai ficar na solução do solo. E se chover, vai ser lixiviado. Então analisem, são três situações. Ou os caras estão presos na carga negativa nos colóides, adsorvidos naquelas cargas negativas, ou eles estão na solução do solo, prontamente disponíveis, ou eles foram absorvidos. Certo? São bases, são cátions. Agora vamos imaginar um solo que a carga negativa dele está ocupada por hidrogênio e alumínio, ou seja, pH baixo, acidez potencial alta, cargas negativas ocupadas por hidrogênio e alumínio. Mas existe um pouco de magnésio, existe um pouco de potássio no solo. E o produtor faz a aplicação do calcário e do gesso juntos. Essa é uma situação prática. O produtor faz a análise 0,20, 20, 40, determina a quantidade de calcário a ser aplicado por hectare, determina a quantidade de gesso a ser aplicado por hectare, que nós vamos falar daqui a pouco. E na hora de aplicar, ele mistura e aplica. Qual dos dois vai reagir e trabalhar primeiro, calcário ou gesso? Quanto de ajuda? O gesso. Calcário? Não, é o gesso. O gesso ali vai mais rápido, não é? O gesso, ele é um sal. A dissolução dele é imediata em água. O calcário é uma base fraca. Então, em um solo que precisa ser feita a calagem para neutralizar essa acidez potencial e joga calcário junto com o gesso resolve rapidinho o problema do alumínio, mas ele causa outro, porque o magnésio e o potássio que estavam soltos naquele solo, porque o calcário não reagiu, não retirou a acidez potencial dos colóides, da carga negativa, da CTC no solo. E esses caras estão soltos. Então, o gesso sai carregando magnésio, sai carregando potássio e leva lá para baixo. É o caso que muito produtor está fazendo, pelo menos aqui na região, eles aplicam o calcário e não espera
40, 60, 90 dias, como é indicado, para estar aplicando gesso. Aí, bem dizer, você aplica os dois juntos, você joga o calcário, lixivia o cálcio magnésio para baixo, Não. o gesso vai estar fazendo Lixivia o magnésio. O cálcio, magnésio. o gesso fornece. Entendeu? Você entendeu? Continue seu raciocínio, depois eu vou complementar. Não, é o caso que, não sei se o produtor não tem muito conhecimento, mas deveria esperar pelo menos uns 60 dias, né? Então, Para dar uma... o que acontece, Felipe, é que aplicou errado. A tecnologia de aplicação é equivocada porque não conhece corretamente a característica do corretivo. Aí vejam bem, o gesso, ele vai lixiviar... Cadê minha caneta? Achei. O gesso vai lixiviar o magnésio. Vai lixiviar esse cara aqui, ó. Opa! É que eu estou apanhando. O gesso vai lixiviar esse cara aqui. Certo? Magnésio. Só que ele não fornece magnésio, ele fornece cálcio. A relação... Luana, você não tem coisa? Você não tem um microfone? A relação de cálcio e magnésio vai ficar ainda mais distante ainda. Nós vamos falar disso daqui a pouco. A relação de cálcio e magnésio adequado para lavoura de café, 3, 4 para 1. 3 a 4 partes de cálcio para uma parte de magnésio. Então vai estar ainda diminuindo a quantidade de magnésio e fornecendo gesso, porque fornecendo cálcio, porque o gesso fornece cálcio. 30% do gesso é óxido de cálcio. Então a situação vai ficar ainda mais agravada em termos de magnésio. O que vai acontecer com essa planta no futuro? Deficiência de magnésio, sintomas de escalgadura, que é aquela queima da folha, diminuição da atividade fotossintética, menor síntese de ATP, menor incorporação de energia fotossintética. Então, uma série de problemas, por quê? Relação cálcio, magnésio e potássio equivocada, especial cálcio, magnésio. Tá? E potássio também. Então, são situações que complicam porque não se faz a aplicação correta. E nós estamos vendo cada vez mais pessoas fazendo isso. Cada vez mais pessoas fazendo esse tipo de aplicação equivocada, como diz a Luana, aplicando calcário e gesso misturado. E isso é algo que está diminuindo demais a eficiência do gesso e prejudicando demais as lavouras. Aí não é só em café, não. Ou seja, se é preciso fazer a calagem e a gessagem, isso nunca pode ser junto. Porque o gesso vai carregar magnésio e potássio, vai fornecer cálcio, desbalancear em termos de relação de cálcio e magnésio. Enquanto nós devemos orientar os produtores a fazer a aplicação e aguardar o tempo de reação do calcário, no mínimo 45 dias, para depois fazer a aplicação do gesso. Porque o gesso é rápido. Então, recomendemos a aplicação de calcário, dentro daquilo que nós conversamos na última aula. Passado esse intervalo, aí sim faz a recomendação do gesso. Aí faz a aplicação do gesso. Nunca, nunca, nunca juntos. Guardem isso. Nunca aplique gesso junto com calcário. Vocês vão estar prejudicando em questões importantes no solo. E nesse caso, sempre aplica o calcário primeiro. Sempre, Antônio. Sempre aplica o calcário primeiro. Por que nós devemos orientar a aplicação do calcário primeiro? Alguém quer responder? Por conta que ele já vai corrigir a acidez do solo? E continue, Felipe. Ele vai corrigir a acidez do solo. Consequentemente, vai melhorar a disponibilidade de... A disponibilidade não, a... Como é que eu posso falar? Cálcio e magnésio. não. Não? Ele vai liberar a carga negativa. Ele vai aumentar o Tzinho. E, consequentemente, haverá mais absorção de magnésio e de potássio. E aí, quando vocês recomendarem a aplicação do gesso,
esse gesso não vai carregar magnésio e potássio, não vai insolubilizar o magnésio e potássio, porque esses caras estão retidos na CTC. Vão estar lá grudadinhos na carga negativa. Então, a perda de magnésio e potássio, ela vai ser diminuída. Por quê? Porque vocês fizeram com a calagem a liberação da carga negativa e houve um equilíbrio daqueles caras que estão na solução do solo com aqueles caras que estão absorvidos, enquanto não estão sendo absorvidos pela planta. Tá? Eu vou pedir mais uma vez, por gentileza, façam as manifestações abrindo o microfone. Eu não consigo ficar lendo o chat toda hora, só escuto o barulho. Não me aparece com as duas telas e não consegue gravar o que vocês estão manifestando. Então, por gentileza, abram o microfone e falem. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Ô Zé, não tem muito a ver com gessagem não, mas eu queria saber se muita gente que eu já vi fazer dobrar a dose de calcário para no ano posterior não estar utilizando o calcário. Essa prática tem algum fundamento, faz algum sentido, ou é mais pela quantidade para fazer um serviço só? Entendi a sua pergunta. O que você assistiu a aula de calagem, Felipe? Não, Zé. Tá. O que você acha disso? Quais são as consequências disso? Eu acredito que não seja uma boa prática, não. Por quê? Porque corre o risco de uma superdosagem, né? Supercalagem, né? Perfeito. Resolveu o problema. Corre o risco, não. Isso vai acontecer. A supercalagem vai acontecer, você pode ter certeza. Você vai estar levando o pH muito acima de 7, vai ter uma deficiência de boro e zinco bastante importante. O prejuízo em termos de manutenção da planta, ele vai ser muito grande e ele é duradouro. Tá? Então, apliquem exatamente aquilo que é recomendado para a cultura do café naquele ano. Em especial, solos com alto teor de matéria orgânica e solos por conta do poder tampão da matéria orgânica e as questões relacionadas à manutenção do pH baixo, isso aí é poder tampão de matéria orgânica, e solos com CTC muito baixa, solos mais arenosos, com CTC de 4, 5, isso aí vocês vão achar muito no Cerrado, são solos que não comportam uma aplicação muito pesada de corretivo. Tá? Então tem que fazer doses homeopáticas por 3, 4, até 5 anos, até que se consiga estabilizar o sistema, né? E consiga um intervalo maior entre anos de aplicação e anos de não aplicação. Então é mais ou menos por aí. Supercalagem é certeza. E o dano em termos de micro, ele é muito importante. Foi exatamente o que nós conversamos na última aula. Então, por favor, dá uma assistida na aula depois, que a resposta está nessa aula, tá? E é exatamente o que eu te falei agora. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Imagina. Mais alguém, gente, quer fazer alguma pergunta? Bom, se não tem pergunta, nós vamos continuar. Então, aqui está a reação de disponibilização do enxofre, né, e a reação do sulfato com o alumínio. E a liberação do cálcio, né? Por aqui nós vemos o entendimento de que o pH não é alterado, porque porque o gesso não reage com o hidrogênio. Tá? Vamos lá. Bom, uma questão muito interessante, né, pelo fato dele conseguir lixiviar, dele conseguir percolar, ultrapassar os primeiros centímetros do solo, o gesso consegue fornecer cálcio em profundidade. Tá? Então, se vocês perceberem situações relacionadas à deficiência de cálcio em profundidade, além
além de questões relacionadas ao alumínio, não só relacionadas ao alumínio, mas também com relação à pobreza de cálcio no solo, o gesso pode ser uma alternativa, e eu acredito que seja a alternativa mais barata e mais viável para fornecer cálcio em profundidade. Com relação a esse slide anterior aqui, há quem diga que esse efeito de indisponibilização do magnésio e do potássio pelo sulfato, isso aí pode ser atenuado porque vai colocar para regiões de maior profundidade e lá tem raiz fora da placa superficial e consegue absorver. Mas a maior concentração são as raízes da placa. E uma questão muito interessante. Vocês já ouviram falar naquele sistema de altas doses de gesso? Ele foi denominado alguns anos atrás sistema P. Romero. Chegaram a aplicar 40 toneladas de gesso por hectare, que é a tal da irrigação branca. Esse sistema, ele foi criado, então, com a intenção de diminuir a perda de água, né, do solo, formação daquela placa ali, na região das raízes. E isso causava excesso de potássio, excesso de cálcio e perda, né, de alguns nutrientes importantes. Aí eu estou falando para vocês do potássio e do magnésio. A colocação da braquiária nesse sistema era uma forma de resgatar esses nutrientes que foram perdidos da faixa de absorção radicular mais importante da planta, que é a região da presença de raiz da placa superficial, e depois, porque a braquiária apresenta um bom volume de raiz em profundidade, e depois essa braquiária sendo roçada, tem a liberação lenta, gradativa, com a decomposição e a mineralização dessa matéria orgânica, de maneira gradativa para o cafeeiro. Então, a perda é menor. Então, existe um incremento de matéria orgânica, uma captura desses nutrientes que se perderam em profundidade, a cobertura do solo para evitar a erosão e aumentar a retenção de água, e a liberação lenta, gradativa, pela decomposição da matéria orgânica fornecida por essa braquiária. Então, é um sistema bastante complexo. Então, a braquiária, ela começou a entrar na cafeicultura por conta dessas questões relacionadas a altas doses de gesso, que já é um trabalho que é feito há muitos anos e que diminuiu essas doses, mas ainda perdura algumas tecnologias e é uma situação bastante interessante. Bom, falar um pouco sobre as questões, a decisão, né, quando aplicar o gesso em uma lavoura de café. São 3 critérios que são usados, né, para poder aplicar o gesso, recomendar o gesso. São 3 critérios, porém, relacionados a alumínio e relacionados a cálcio. Ou seja, se o alumínio estiver muito alto, aplica gesso para neutralizar esse alumínio. Se o cálcio estiver muito baixo, aplique gesso como adubo de fornecimento de cálcio. E quais são os critérios? Se o cálcio estiver menor que 0,4 centimol de carga por decímetro cúbico, ou o alumínio estiver maior que 0,5, ou a saturação por alumínio maior que 30% da CTC, aplica-se o gesso. Tá? Uma questão muito importante. Quaisquer um desses 3, se for atingido qualquer um desses 3 critérios, deve ser aplicado o gesso. Ou seja, se o cálcio do solo estiver alto e o alumínio também, aplica gesso. Se o cálcio do solo estiver baixo e o alumínio também estiver zerado, não tiver problema com o alumínio, mas o cálcio está baixo, aplica gesso. E um detalhe, com base nos resultados da análise do solo em profundidade. Não é recomendável que se faça a aplicação do gesso supondo que o cálcio vai estar baixo ou que o alumínio vai estar alto em profundidade. Nós não podemos supor isso. A aplicação de gesso, ela vai acontecer tendo como base os resultados da análise do solo em profundidade, entre 20 e 40 centímetros no mínimo. Há ainda quem faça análise de solo em sistemas de maior nível tecnológico, há quem faça a recomendação de gesso tendo como base avaliações de fertilidade do solo até 60 centímetros, 70 centímetros.
E aí se faz a recomendação da quantidade em função da área a ser corrigida. Eu vou falar isso para vocês daqui um pouco. Tá? Mas recomendações de gesso é com base na recomendação, na análise de solo, em profundidade, no mínimo 20 e 40. Tá? Não existe essa de fazer a recomendação do gesso tendo como base a amostragem do solo de 0 a 20. Com o seguinte pensamento. Eu vou aplicar 1 tonelada de calcário. Tá, isso aí também é uma questão de uma prática que é feita equivocada, mas ela acontece. É recomendado 1 tonelada de calcário por hectare. 1 tonelada de calcário por hectare. O produtor pensa assim, eu vou aplicar 1/3 disso em gesso. Então ele aplica 650 quilos, aproximadamente 650, 700 quilos de calcário e aplica 300 quilos de gesso. E acha que isso atende a algum critério técnico. E não atende, porque quando ele aplica uma menor quantidade, foi recomendado 1 tonelada de calcário, usando a fórmula da necessidade e usando a fórmula da quantidade. São aquelas duas fórmulas que juntas determinam a quantidade de calcário a ser aplicado por hectare. Se ali foi recomendado 1 tonelada por hectare, é para ser julgado 1 tonelada por hectare. Não pode usar um critério empírico e reduzir a dose de calcário, porque vai estar sendo feita uma subcalagem. E o gesso não faz o mesmo trabalho do calcário. Ou seja, quem aplica, vocês não, mas quem aplica, vai estar reduzindo a quantidade de calcário, colocando a quantidade de gesso, e vai estar errando 2 vezes, pela diminuição do calcário e por colocar o gesso, às vezes, sem necessidade, e na maioria das vezes, em doses erradas. Tá? Então, a recomendação de gesso é com base no resultado da análise do solo, de 20 a 40, tendo como consideração os teores de cálcio e os teores de alumínio. Bom, aqui já fala um pouco da tecnologia de aplicação, e eu vou interromper a apresentação, que eu quero mostrar para vocês uma outra situação aqui. Muito bem. Deixa eu ver as mensagens, que agora que eu tirei a tela eu consigo ler. Zé Marcos, Oi, pode falar, bem. deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que não pode aplicar o calcário e o gesso junto. Eu entendi. Aham. Tem gente que aplica o gesso, já aproveita para colocar a palha de café junto e bate junto com cama de frango e coloca para fornecer matéria orgânica e já o gesso. Isso não tem problema, não? Tem problema, sim. Porque independente da questão do veículo que está sendo usado para levar, da compostagem que está sendo feita da cama de frango à palha, o gesso continua sendo um produto que apresenta alta solubilidade e ele vai reagir e fornecer cálcio, neutralizar o alumínio e lixiviar o magnésio e o potássio. Independente de qualquer coisa. A cama de frango, que vai fornecer nitrogênio, vai fornecer magnésio, tudo certo. Mas isso vai ser lixiviado pelo gesso em grande quantidade. Então, não invertam a sequência de operações, igual o João está dizendo aqui. A questão de aplicar junto, muitas vezes, é o tempo e a mão de obra que economizam. Tudo bem. Economia burra, na minha opinião. Porque se o insumo apresenta aquela tecnologia, se não for feita uma tecnologia de aplicação correta, o seu uso vai ser limitado. Não adianta, gente. Não adianta vocês quererem, ou os produtores quererem fazer economias, se são economias porcas. Infelizmente, é uma característica do produto. Compreende? Vocês podem recomendar calagem para o produtor a partir de abril. Ah, mas é muito tempo entre a calagem e ressagem. Fala para o produtor fazer a calagem em maio. Faz a análise de solo em abril, faz a calagem em maio. E aí já deixa tudo certinho, faz a recomendação do gesso no início das chuvas. Faz a recomendação do gesso pós-calagem. Ah, mas aí o calcário já teve as chuvas que acontecem naturalmente nesse período de inverno.
uma menor quantidade, mas acontece. Então, essas chuvas já podem auxiliar na disponibilização do calcário e o trabalho do calcário, e aí já deixa o gesso aplicado pós-colheita, por início das chuvas de primavera. Não adianta a gente dar migué em tecnologia de aplicação. Por exemplo, o produtor tem uma fazenda muito grande para aplicar, ele só tem um Argos 400 para poder fazer a aplicação, e a umidade relativa do ar está muito baixa e está ventando. Adianta ele aplicar? Não adianta. Pode economizar, uma economia porca. Melhor seria não fazer. E fazer achando que fez bem feito, porque não fez. Então, crianças, quando vocês forem fazer as recomendações, fazer as orientações técnicas, existe aquilo que pode ser mudado. E existe aquilo que é inerente ao produto. Mudem a estratégia, mas a solubilidade do gesso vocês não vão mudar. A baixa capacidade da base fraca carbonato que está no calcário, vocês não vão conseguir mudar. Então, não vai ser uma economia de tempo, uma economia de mão de obra que vai fazer com que esse produto seja eficiente e aplicado errado. Tá? Façam um planejamento correto, entendam as características do insumo e não dê varada na água, porque não há o que faça ser um gesso diferente. Pode colocar com cama de frango, pode colocar com palha, pode colocar com composto, como quiser. O gesso vai continuar sendo sal de dissolução rápida. Vocês entenderam? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Perfeito, então. Então, ó, não sucumbam às questões, às dificuldades práticas. Não sucumbam. Mudem a estratégia, mas não passem por cima das questões relacionadas às particularidades dos produtos. Porque isso vai fazer com que vocês diminuam a eficiência de aplicação desse cara. Não sucumbam a isso. Porque, com certeza, vocês vão ter problemas. Mudem a estratégia. Mas não admitam, por exemplo, que aplicar calcário junto com gesso vai ser uma estratégia técnica correta. Não admitam que fazer a aplicação junto dos dois vai aumentar a eficiência da mão de obra. Não. Vai aumentar a eficiência da mão de obra, sim, que vai ter que entrar uma vez menos na lavoura, mas vai diminuir a eficiência do insumo que vocês estão aplicando. E entendam a importância do calcário, entendam a importância do gesso. Não adianta. É igual aquela questão que eu falei para vocês. Não adianta o produtor querer fazer uma adubação rápida e colocar o fertilizante da ponta dos ramos para fora. Ele tem que fazer esse fertilizante chegar onde está a boca da planta. Queira ele ou não. Se ele não está conseguindo adubar porque vai queimar a saia da planta, ele que adquira um insumo, um fertilizante com uma tecnologia melhor e que ele aplique no seco. Se ele está com dificuldade de mão de obra, aí ele pode aplicar a qualquer hora. Tá? E fazer os negócios mais ou menos, o resultado vai ser mais ou menos, não adianta. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Então, indicado a fazer primeiro a calagem, depois uns 2 meses, pelo menos, a gestagem, depois fornecer matéria orgânica, como uma palha de café, cama de frango, esterco de vaca, e depois a adubação. Não. Primeiro a calagem, espere esse calcário reagir, e dali, a partir de 40, 60 dias, faz a gessagem. Tá? A partir desse momento, está liberada a adubação. A única coisa que tem que esperar é a dissolução do calcário. Ah, mas é muito tempo? Aplique em maio. Aplique em junho. Faça análise só em abril. Faça, mas aí tem que dar um intervalo entre a última adubação. Faça análise só em maio, então, e aplique em junho. Aí é junho, julho, agosto, são 3 meses. Já dá tempo do calcário reagir. Aplica o gesso coisa de 40 a 60 dias depois e já está liberado o período de adubação. Só não pode fazer calcário e gesso junto. Só não pode fazer o gesso antes de todo mundo. Isso não pode. Tá? Ganhe em tempo.
Tá certo? Entendi, obrigada. Imagina. Quero apresentar para vocês algumas análises do solo. Como vocês estão vendo aí já, né? O que está aí é o resultado de algumas análises de solo do setor de café do Instituto, né? Então, aqui, ó, era da escola, e foi quando nós assumimos o setor de café, tá? Em 2014, eu e Pedro. Fizemos uma avaliação da fertilidade só de todos os talhões. Né? Então, vocês percebam, nós pegamos o talhão do espigão 1, do isqueiro 1, 0 a 20, 20, 40, E2 0 a 20, 20, 40, E3 0 a 20, 20, 40, e passamos todos os E's, tá vendo? Todos os talhões foram avaliados. E aqui nós já começamos a avaliar os talhões da mecanização. M, mecanização, são aqueles talhões que estão ali atrás do setor de mecanização. Todos eles serão avaliados. Tá? Todos eles avaliados 0, 20, 20, 40. O que nós vamos pensar? O que eu quero agora? Né? Agora é nós fazermos a avaliação. Vou escrever. A avaliação da recomendação. Muito bem, recomendação de gesso. Alumínio. Cálcio. Menor que 0,5. Ou alumínio maior. É menor que 0,4. 0,4? Não. 0,4. Alumínio maior do que 0,5 ou saturação por alumínio, cadê o trem? Maior que 30%. Não é isso? É isso que nós temos que utilizar para fazer a recomendação. São esses critérios que nós temos que utilizar. O cálcio. O gesso sendo considerado como fornecimento de cálcio ou como corretivo de alumínio. E nós vamos fazer essa dinâmica agora, vocês vão me ajudar a pensar. Percebam, primeiro solo 0,20, segundo solo 20,40. Então essa é a sequência, 0,20, 20,40. Amostra 33,46, 33,46. Amostra 33,53, 33,53. Tá? 0,20, 20,40, 0,20, 20,40, 0,20, 20,40, e assim nós vamos seguir até lá embaixo. Tendo esses critérios aqui, cálcio abaixo de 0,4, alumínio maior que 0,5, ou N maior que 30, nós vamos fazer a avaliação no solo de 20 a 40, se nós vamos recomendar o gesso ou não. Então vamos pegar o primeiro solo. 33460. Nós vamos usar esse cara aqui? Não. Não, porque é 0,20. Sim. Nós vamos usar 3347 para o talhão 1. Aí nós vamos lá. Qual é o teor de alumínio? 0. Se o teor de alumínio no solo é 0, a saturação por alumínio é 0. Nós vamos fazer a avaliação do cálcio. Qual é o teor de cálcio no solo? 2,81. Recomendamos gesso para o talhão 1? Não. Não. Vamos fazer... Pois não, pode falar. Alguma dúvida? Nenhuma. Perfeito. Vamos fazer a avaliação do talhão 2. Talhão 2, 3349. E2, 2040. Esse cara aqui. Teor de cálcio. 1,86. 1,86 é maior do que 0,4. Então não precisa aplicar cálcio, aplicar gesso por conta do cálcio. Teor de alumínio.
0,20. 0,20 é menor que 0,5. Então, não aplica gesso por conta desse pouquinho de alumínio que tem. Mas a pergunta é, qual é o impacto de 0,2 de alumínio numa CTC de 6? O impacto é 6%. Aplicamos gesso? Não. Tá? Vamos continuar. 0,20 do talhão 3, amostra 3351. Cálcio, 1,57. Pelo cálcio não aplica. Alumínio, 0,45. Aplica ou não? Recomendação é tendo como base teor de alumínio maior que 0,5. Aí está no limite, então precisa verificar, precisa verificar o... Vamos verificar o N. Olha o N. Ô Zé, geralmente quando o teor de alumínio já é próximo a 0,5, mas também vai variar dependendo da CTC, né? Exatamente, porque a relação de saturação de alumínio é a relação entre o teor de alumínio e o tesão. V100. Olha aqui, ó. Pode pegar minha calculadora aqui. Vamos chegar nesse 15% aí. 15%, qual que é o teor de alumínio? 0,45, certo? Então, vamos lá. 0,45 dividido por 7,8. 7,8, exatamente. Vezes 100. Companheiro, não é no tesão, não. Eu acho que é no tesinho, não é não? 0,45 dividido no efetivo. 2,9. Exatamente, é no tesinho. A saturação de alumínio é uma relação do teor de alumínio com a CTC efetiva. O quanto daquilo que está disponível para as plantas está sendo ocupado por gesso, por alumínio. Ou seja, quanto maior for o impacto do hidrogênio e do alumínio, maior o impacto do alumínio. Indiretamente, o hidrogênio influencia na saturação por alumínio. Vocês perceberam? Por uma questão matemática. Perceberam? Sim. Pois é. Então, é uma questão muito clara de solos com alto teor de hidrogênio e de alumínio, o impacto do alumínio, mesmo que ele seja abaixo do teor que dá a base para a recomendação, que é 0,5, a presença de alto teor de hidrogênio aumenta o impacto do alumínio na saturação por alumínio, porque está relacionado a CTC efetivo. Mas mesmo assim, é 15. O que eu faria nesse solo? O que o Zé Marcos faria nesse solo? Eu pensaria assim, eu não vou recomendar gesso. Porque o cálcio está alto e o alumínio está abaixo de 0,5 e o M está abaixo de 30. Tá, mas eu preciso aplicar fósforo? Aqui o fósforo está 9,8. Dependendo da produtividade, dependendo da textura do solo ou do fósforo remanescente, que nós vamos conversar sobre isso na próxima aula, que são as estratégias de recomendação de fósforo, eu aplicaria fósforo via super simples. Porque 50% do super simples ele é gesso. Aí sim, pode dar uma ajuda. Entendeu, Antônio? Nesse limiar. Mas vai E a quantidade de teor de fósforo que está um pouco baixo. Pois é, aí vai depender do teor de fósforo. É uma estratégia prática que eu adotaria. Mas nesse solo aqui eu não recomendaria gesso. Tendo como base isso aqui que nós já conversamos. Isso aqui. Tá? Eu não aplicaria. Certo? Vamos fazer agora o solo 3353. Solo 3353. Teor de cálcio, 2,2. Pelo cálcio, eu não aplicaria. Está acima de meio. Alumínio,
0,25. Também não aplicaria. Saturação por alumínio. Aí, se a gente tiver um entendimento da acidez potencial, acidez, isso aqui significa o seguinte, olha aqui, olha que interessante. Gente. Hidrogênio mais alumínio, 4,17 centimol de carga. Alumínio, também centimol de carga, 0,25. Ou seja, que aproximadamente 3,9 é hidrogênio. 3,9 centimol de carga desse solo é hidrogênio. Por quê? De 4,17, que é a acidez potencial, que está aqui, ó. Tá certo? Olha aqui, ó. 4,17 é a acidez potencial, e o alumínio ocupa 0,25, 3,9 é hidrogênio. Numa situação de cálcio alto, alumínio baixo, o impacto desse pouco alumínio num solo que tem uma CTC efetiva baixa é maior. Então é preciso ter esse entendimento. Porque, vejam bem, a capacidade total do solo é 7,4. Se 7,4, que é toda a quantidade de cargas que esse solo tem, 7,4, menos a sujeira vai ser 4,7, 4,17, vou colocar 4,2, menos 4,2, nós temos 3,2. 3,2 é o Tzinho. É lógico que esses caras aqui são determinados. Isso aqui é matemática. Isso é programa de computador. Isso aqui, tudo isso aqui é determinado por soma. Então, por que esse valor está aqui? Né? 7,4 é a capacidade total, o que está disponível é 3,5. Tirando o que é comida, o resto é lixo. O lixo é isso aqui. Acidez potencial. Ou seja, num solo de 7, o que está disponível é menos da metade. E o que está ocupando o maior volume da CTC desse solo é a acidez potencial. E se a gente fizer uma avaliação de V%, é só vocês fazerem a conta. O V% significa o quanto disso, o quanto do tesão está ocupado por comida. Quanto do tesão está ocupado por comida? De 7,4, 3,5 é comida. O resto é lixo. Ou seja, 7,4 é 100%, 3,5 é 44%. Então, essa que é a relação. O que significa nós dizermos que nós precisamos que a lavoura de café tenha um V de 60%? Significa dizer que, no máximo, a acidez potencial, ela pode ocupar 40%, no máximo. Ou seja, num solo de 7,1 de tesão, a soma de hidrogênio mais alumínio não pode passar de 2,8. Aí vocês percebam. Vai ser o gesso que vai resolver isso? Olha o problema causado pelo alumínio. 0,25 em 4,17. Isso em profundidade. Alumínio não pega, o gesso não pega hidrogênio. Então nós vamos aplicar gesso para fornecer cálcio. Não, o cálcio já está alto, o cálcio já está 2. Olha aqui, ó. O cálcio já está 2. Então a solução para nós, ela vai estar aqui de 0 a 20. Calcário. Exatamente. Perceba? Tudo muito simples, gente. E a nós só fala tudo para nós. É muito importante vocês realmente entenderem aquelas relações que foram apresentadas para vocês pelo professor de nutrição
sobre, sobre esses números na análise de solo. Isso é extremamente importante vocês entenderem esse monte de números, que eles todos têm uma relação. Tá? E a análise de solo é um recurso fantástico. Não tem como a gente pensar em agronomia sem falar de análise de solo. Não tem como. Porque o que esse instrumento fala para nós é um negócio muito interessante, vai muito além do que é explorado. O que normalmente as pessoas exploram da análise de solo é muito pouco. Nossa, o fósforo remanescente, então, é uma tristeza. O instrumento importante é o tal do fósforo remanescente. Tá? E nós vamos continuando. Pode perguntar. Quem quer perguntar, pode falar. Fala, Felipe. Você falou que o teor do cálcio está bom. Se a gente colocar ele na CTC, a porcentagem de cálcio na CTC também daria 50 e tantos por cento. Exatamente, porque a CTC ela é 7. O quanto de 7 está sendo ocupado por cálcio? Divida, por favor. 2,2 dividido por 7,4. Quanto que dá? Não, por 7,4? 2,2 dividido por 7,4. Vezes 100. Daria 27. 29,7. Vamos colocar 30. Qual que é o teor mínimo de cálcio adequado para a cultura de café? Qual a faixa? Alguém sabe? O teor... Só um minuto. Deixa eu lembrar. Peraí que eu tô pensando. Lembra aí. Você pode repetir, Zé? Qual é? Era 30-40. Como que é? Era 30-40, não é? De 45 a 60, Franciele. A pergunta é a seguinte, Sara. Qual é a faixa adequada de cálcio na CTC para a cultura do café? O mínimo, 45 da CTC. O máximo, 60. O que eu vi muito é de 50 a 60, 50 a 70. Tudo bem, 50 a 60. Então vamos fazer uma avaliação aqui, ó. Cálcio na CTC. 27, foi os seus cálculos, né? Mas aí existe um porém. Essa relação de porcentagem de cálcio na CTC, porcentagem de magnésio e de potássio na CTC, e a relação entre eles, que eu vou falar disso aí na nossa próxima aula, que vai ser a aula de automação, não, posso até falar agora. É no solo de 0 a 20. Tá certo? Nós estamos fazendo a reflexão, mas isso é no solo de 0 a 20. Ou seja, esse solo aqui, 3352, que é do talhão E4, ele apresenta uma CTC de 8,8. Desses 8,8, 2,78 estão ocupados por cálcio. Então, nós estamos falando em 2,78 dividido por 8,8, vezes 100. 32, quase 33%. Nós estamos falando em 31,59, que é aqui, ó, que é 2,78, dividido por 8,8, que é o tesão, vezes 100. O meu deu 31,6. Pelo programa do laboratório, deu 31,6. Que é a porcentagem de cálcio na CTC. Isso tem que ser, no mínimo, 45. Tá? Então, quando vocês forem fazer a recomendação de calcário e perceber que a dose está baixa, porque vocês estão usando um calcário de PRT alto, fazendo correção em faixa, e não deu aquela premissa prática de 1 tonelada por hectare é inviável, isso é uma premissa prática infundada. E o V e a porcentagem de cálcio na CTC está abaixo de 45, aplica de cara para trás. Ô Zé, Pois não? quando eu faço assim aqui em casa, que dá menos de 1 tonelada, eu costumo baixar o PRNT para poder usar uma dose maior para ficar mais fácil de aplicar, sabe? Perfeitamente. Essa é uma estratégia fantástica, professor. A questão é você achar calcários com PRNT abaixo de 80. Que dá para achar a base de 85, 80. Aqui fica entre 80 e 90. Então, quando vocês forem recomendar calcário, vocês têm que avaliar a relação de cálcio-magnésio dele,
A relação de cálcio e magnésio no solo, se tem muito cálcio no solo, tem que aplicar mais um calcário com maior teor de magnésio, e o PRNT. Tá certo? Então, isso é de extrema importância. Então, essas questões de corretivo, gente, isso é complexo demais da conta. É extremamente complexo, porque a quantidade de recursos e o impacto que isso pode causar no desenvolvimento das plantas, positivo ou negativo. Se for feito certinho, o impacto, a resposta é muito grande. Se for feito equivocado, o prejuízo é muito grande. Então tem que se ter muito critério nessas questões. Vamos continuar aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Podemos continuar. Vamos continuar então na próxima folha. E5, aí não tem o E6 na outra folha aqui, ó. E6 está aqui, eu acho. E6 está aqui. Tá? Vamos voltar lá. E5, E7, E8, E9. 0,20, 20, 40, 0,20, 20, 40, 0,20, 20, 40, 0,20, 20, 40. Certo? Vamos fazer a variação, então, do E5. 3, 3, 5, 5. Teor de cálcio, 2,23. Não recomendamos gesso, porque o fósforo está alto. Teor de alumínio, 0,07. Está baixo. Acidez potencial, 2,23. Significa que em torno de 2,5 desse solo, 2,5 dessa acidez potencial é alumínio. Agora, o que isso é para nós, impacto, a gente tem que levar em consideração o tesão. M, 1,8. Muito pouco. Não aplicamos, não recomendaríamos o gesso nesse solo. Amostra 3,357. Cálcio, 1,04. Está médio. Não está alto, mas não está baixo. Está médio. A referência de cálcio é acima de 0,4. Perdão, abaixo de 0,4. Alumínio, 0,79. Aqui já fechou Goiás. Pode aplicar. Vocês percebem que o valor do alumínio ultrapassou 0,5, aplica gesso. Vamos ver a saturação por alumínio. Saturação por alumínio não chegou a 30. Ou seja, pela regra, a saturação de alumínio tem que estar acima de 30, ou o alumínio em si, em centimol de carga por decímetro cúbico, maior que 0,5, ou o cálcio abaixo de 0,4. A saturação de alumínio, opa, olhei errado aqui, não é 28, 32. Ultrapassou. Eu tinha olhado 28, desculpa, marquei errado. Saturação de alumínio maior que 30, alumínio no solo maior que 0,5 e gesso acima de 0,4. E calcário acima de 0,4. Meu Deus. E cálcio acima de 0,4. Pelo cálcio não aplica, mas pelo alumínio sim. Tá? Então, esse solo, 3357, essa amostra, que é do solo espigão, nós faríamos, como nós fizemos, a aplicação de gesso. Tá? A recomendação, nós vamos fazer com base nesse solo. Daqui a pouco. O cálculo da quantidade de gesso. Nós vamos fazer desse solo. Eu só quero que vocês entendam que todos esses critérios relacionados ao cálcio, relacionados ao alumínio, é para definir se aplica ou não. E depois nós vamos definir a quantidade. Calcário não tem isso. Calcário você tem que usar a fórmula. Coloca a fórmula da necessidade. E aí sim avalia o resultado. Avalie diretamente o teor de cálcio na CPC, avalie o teor de magnésio na CPC, avalie a relação entre cálcio e magnésio. Tá? Mas é diferente o método de cálculo de calagem para o cálculo de gessagem. Aqui são duas etapas. A primeira etapa é a seguinte: aplicamos ou não gesso, com base em cálcio e com base em alumínio. A quantidade nós vamos calcular daqui a pouco. Vocês entenderam essa diferença? Vamos fazer mais um exemplo aqui.
Solo 3358 e 3359, espigão 8, 20 a 40 vai ser o 3359. Esse aqui. 3359. Muito bem. Cálcio. 1,47 centimol de carga. Acima do limite mínimo. Pelo cálcio não aplica gesso. Mas, olha o alumínio dele. 0,78. Para o espigão 8, aplica sim. Aplicaríamos o gesso. Vamos ver aqui a saturação por alumínio. Saturação por alumínio, 24. Não chegou a 30. Então, esse solo aí é um exemplo. O teor de alumínio, ele atingiu o limiar, ou seja, está maior do que meio centimol de carga, 0,6 centimol de carga decímetro cúbico, ou seja, aplica, mas a saturação por alumínio não atingiu os 30. Se um dos quesitos for atingido, aplica-se gesso. Isso ficou claro para todo mundo? Alguém tem alguma dúvida sobre a tomada de decisão do uso do gesso? Não? Tudo bem? Então vamos voltar lá para a apresentação. Perfeito, vamos voltar lá para a apresentação. Vou minimizar esse cara aqui. A tela ficou preta. E vamos começar de novo. Então, é o slide que nós paramos. Vai apresentar a vocês aqui o slide que nós paramos. Ou o cálcio está abaixo de 4, ou o alumínio está acima de 5, ou a saturação por alumínio está acima de 30. Paramos nesse ponto. E aí nós vamos começar a entender quais são os critérios e as considerações que nós devemos adotar para recomendar a aplicação do gesso. E para isso é preciso entender, né, a movimentação dos cátions no solo. O que o gesso faz com relação a isso? O que o gesso faz com relação a CTC? O que o gesso faz... Qual é o comportamento do gesso em solos com CTC muito alta, em solos com CTC muito baixa, que naturalmente, esse cara está relacionado aqui à textura. Solos com textura mais arenosa, a CTC é muito baixa. Solos com textura mais argilosa, a CTC ela é maior. Solos com mais teor de argila, com CTC maior, comportam maior quantidade de gesso. Solos mais arenosos, a quantidade de gesso deve ser menor, porque isso pode trazer uma maior lixiviação de bases. Isso causou uma dificuldade muito grande em solos de CTC baixa, porque pode levar a uma perda muito grande de potássio e de magnésio, e uma descompensação muito importante com relação ao cálcio e o magnésio, nessa relação de 3:1, e devemos considerar também a questão do volume de água. Se for um solo, uma região com uma precipitação muito concentrada, a nossa dinâmica de uso do gesso também muda. Como que é essa relação da água, como que é essa relação da CTC, qual a profundidade de correção? Então, tudo isso deve ser levado em consideração para que a gente possa fazer a recomendação da quantidade de gesso. E para fazer a recomendação da quantidade de gesso, nós vamos usar um desses 3 métodos aí que eu coloquei para vocês. Ou nós vamos fazer a avaliação, a recomendação do gesso com base no teor de argila, ou nós vamos fazer ela com base na necessidade de decalagem, e aí que é uma questão muito interessante, é onde as pessoas fazem o entendimento daquilo do jeito que eles querem, porque a necessidade de calagem para solos, para a recomendação com base em 2040, opa, não está saindo o escrito aí, eu não consigo mudar a cor, não vai ficar essa mesmo. A fórmula do NC com base na análise do solo de 20 a 40. E não simplesmente o NC de 0 a 20. Tem que fazer retirada até em profundidade. Ou utilizando a questão do fósforo remanescente. Tá?
Então, nós podemos recomendar gesso com base no teor de argila diretamente, uma análise de textura, com base na fertilidade desse solo em profundidade, ou com base no fósforo remanescente em profundidade. Tá? Por que fósforo remanescente em profundidade? Porque o fósforo remanescente, ele é muito influenciado pelo teor de argila. Então, se o produtor não tem avaliação física do solo, ele vai fazer uma leitura indireta da textura desse solo, do teor de argila desse solo, com base no fósforo remanescente. Eu vou explicar isso para vocês mais para frente. Tranquilo, gente, até aqui? Então, vamos continuar. Recomendação de gesso com base no teor de argila. Para usar esse método, o produtor precisa ter a análise da textura do solo. Tá? É preciso haver o conhecimento do teor de argila desse solo. E aqui estão as faixas, né, de 0 a 15%, solo muito arenoso. De 60% a 100%, muito argiloso. Tá? Ou seja, solos mais arenosos, menor dose. Solos mais argilosos, maior dose. Aqui, ó. Maior porcentagem de argila. Isso aqui permite maior dosagem de gesso. Por que isso? Alguém pode abrir o microfone e explicar para nós, por favor? Por que solos argilosos nós podemos colocar mais gesso? Ou nós devemos colocar mais gesso? Zé, Pode falar, Sara. está relacionado ao poder tampão do solo argiloso? Não. Poder tampão é matéria orgânica que exerce, em função com o pH principalmente. Ah, tá. Não é relacionado à infiltração de água, que é menor? Vai... Também não, Antônio, também não. Quantidade de cargas disponíveis, não é, Zé? Exatamente, CTC. Obrigado, Marcelo. É relacionado a CTC. Se nós temos um solo com baixa quantidade de cargas negativas disponíveis, CTC baixa. Se nós colocarmos muito gesso nesse cara, digam adeus a magnésio. Vocês vão saturar esse solo com cálcio. Problemas de relação cálcio-magnésio absurdas. Problemas de escaldadura absurdas. Dificuldades com relação ao estresse hídrico por conta do potássio. Então, é simplesmente CTC. Ou seja, se nós estamos falando em maior teor de argila, nós estamos falando em maior CTC, maior quantidade de gesso por hectare. Guardem isso. Percebam que aqui existe uma relação direta. Teor de argila com dosagem de gesso. E está dizendo que é o máximo. E essa é uma questão muito interessante. Vamos perceber aqui. Vocês fazem uma análise de um solo. Vamos fazer a reflexão daquele solo lá, do solo 7. Naquela recomendação, não tem teor de argila. Nós não fizemos análise física do solo. Mas pelo solo 7, vocês viram que é recomendável a aplicação do gesso. Tudo certo? Isso está tudo certo. Com base no teor de argila de uma análise física, nós vamos determinar a quantidade. Se teor de argila é 0, não aplica gesso. Mas é uma coisa impossível. Se o teor de argila é 100%, o máximo de 1 tonelada é 600. Mas também é impossível. Vamos imaginar que o solo possui um teor de argila na ordem de 45%. Quanto nós vamos aplicar de gesso? Porque se o teor de argila for 35%, nós vamos aplicar 800 kg de gesso por hectare. Se o teor de argila for 60%,
nós vamos aplicar 1.200 quilos de gesso por hectare. Em termos de necessidade. Nós estamos falando de necessidade. Agora, se a porcentagem de argila, se a porcentagem de argila for 45%, qual a dose de gesso? 1 tonelada. Então, aí nós temos que calcular. Tá? Então, anotem aí, por favor. Deixa eu salvar essa tela, deixa eu anotar aqui, porque eu vou abrir um outro documento aqui para poder a gente fazer conta agora. Vocês já fizeram um cálculo por interpolação? 95% de argila. Vocês já fizeram interpolação? Já sim, Zé. Perfeito. Então, nós vamos fazer uma interpolação. Eu estou anotando aqui. Além disso, eu quero fazer uma outra reflexão com vocês aqui. Ó. Vocês percebem que aqui é uma faixa de 400 quilos, certo? Sai de 0 para 400. Então, aqui, ó, é 400 quilos por hectare, dividido por 15 de intervalo. Por 15%. Quanto que dá isso? 400 por 15. 26,6. Então, vamos colocar aqui 27 quilos de gesso para 1% de argila. Entenderam? Aqui continua sendo 400 quilos. 400 quilos, aqui 400 quilos, aqui 400 quilos. Mas qual é a faixa? Aqui é do segundo agora. A faixa aqui é de 20. Então, nós estamos falando em 20 quilos. A segunda faixa, quanto que é 60 menos 35? 25? Quanto que dá 400 por 25? 16 quilos. E aqui, 400 quilos numa faixa de 40. 400 por 40, 10 quilos de gesso para cada 1% de argila. Percebam que quanto maior o teor de argila no solo, menor será a relação de argila, de gesso para 1% de argila. Ou seja, 1% de argila nessa primeira faixa, ela indica a aplicação de 27 quilos para cada 1% de argila. Na segunda faixa, 20. Na terceira faixa, 16. Na quarta faixa, 10. Vocês vão entender isso mais à frente, porque no caso do fósforo remanescente, isso vai inverter. Tá? Isso ficou claro para todos? Vou aqui... Vou descartar todas essas correções para abrir aqui o pente, tá? A gente fazer conta. Eu abri para vocês agora uma tela que eu vou escrever. Então, exemplo 1. Pincel. Eu quero escrever com esse cara aqui. Exemplo 01. Um solo com 45% de argila. E ele vai ter 0,78 centimol de carga por decímetro cúbico de alumínio. Ou seja, é preciso aplicar o gesso num solo com
textura de 45 centimol de carga. E a nossa faixa é uma faixa que pega lá de 35 a 60% de argila. Vamos aplicar entre 800 a 1.200 quilogramas de gesso por hectare. Todo mundo acompanhou até aqui? Esse número aqui, análise de 20 a 40, esse número aqui, análise de textura. Então, como que funciona isso? Seguinte forma, quando eu tenho 35% de argila, eu aplico 800 quilos de gesso. 800 quilos de gesso por hectare. Deu problema aqui. De gesso. Se eu tenho uma faixa que no outro extremo dela fala que se eu tenho um solo com 60% de argila, eu vou aplicar 1.200 quilos de gesso. Só que o meu solo, ele está aqui, ó. O meu solo está aqui. Um solo com 45%. Ou seja, nós temos que tirar dessa relação de 400 quilos para cada 25% de argila, o que nós vamos aumentar em relação a 35, mais, ou nós vamos diminuir em relação a 60, até atingir esse número aqui. Então, a relação é a seguinte: 400 quilos de gesso por hectare dividido por 25%, que é essa faixa aqui, ó. Isso vai dar quanto, Franciele? Você já fez a conta aí? 16,7, não é isso? 16 redondos, Zé. 16 redondo. Quilos de gesso para cada 1%. Opa. Para cada 1%. Perfeito. Se vocês concordam que nós vamos ter que, a dose de gesso, o mg, vai ser igual a 800 quilos, que é a dose de 35%, mais, qual que é a diferença de 45 para 35? Não é 10? 10 vezes 16 quilos. Então, a recomendação de gesso vai ser 800 quilos mais 160 quilos. Ou seja, a mg vai ser 960 quilos de gesso por hectare. E vocês podem fazer o inverso também. Vamos fazer como base, tendo como base os 60. Tá bom. O NG vai ser igual. Qual que é a dose de solo com 60% de argila? Não é 1.200? Aqui? Vai ser, então, 1.200, que é quilos, que é a referência para 60%, menos, aqui, ó. Não, está aqui, ó. Ou seja, nós não podemos aplicar 1.200 quilos. Nós temos que aplicar o referente a 45. Nós não podemos causar uma supergessagem. Então, nós vamos retirar do máximo da faixa. Qual que é a diferença de 60 menos 15, menos 45? É 15. Então, não vai ser 15 vezes 16. Quanto que dá isso? Dá 1.200 menos quanto? Quanto que é 15 vezes 16? 240. Quanto que dá a bagaça? 960. 240.
Total Isso. vai ser 960. 960. Mas o porquê que eu estou mostrando isso para vocês? Porque o número vai sempre depender. Deixa eu mudar de cor aqui. O número vai sempre depender da faixa. Da faixa na qual o solo está inserido. Tudo é relacionado a 400 quilos. Então, isso aqui sempre vai ser a diferença. A diferença vai ser 400 quilos. Porém, a diferença entre esse e esse é que vai mudar. Porque a primeira é 0 a 15, a segunda é 15 a 35, a terceira é 35 a 60. Entenderam? Então, é muito importante vocês fazerem esse entendimento, tendo por base a faixa do teor de argila na qual aquele solo está encaixado. Alguma dúvida até aí, gente? Se não tem dúvidas, nós vamos fazer agora uma outra conta. Opa. Uma outra conta agora. A conta vai ser relacionada ao... Deixa eu mudar aqui de cor. A conta vai ser relacionada agora ao... Aqui. QG. Em tonelada por hectare. Tá? O QG, ele vai ser o NG vezes a superfície de correção por 100 vezes a profundidade de correção por 20. Vamos entender essa fórmula. NG é esse aqui. Superfície de correção é aquele mesmo cálculo do calcário. E aqui está a profundidade de correção. Por que a profundidade de correção está relacionada a 20? Por que é a profundidade de correção em 20? Por que esse número que está aí é 20? Porque é o máximo que consegue descer? Não. Ou pela camada? Porque é a análise de solo feita de 20 a 40. É a profundidade. Então, essa resposta é com relação àquela faixa de solo. Certo? E aí? Ô Zé, Pois não, pode falar. mas daí se eu fizer uma amostragem de 30, 60, assim, no caso eu troco. Você coloca a faixa. Tá. Olha como que nós vamos fazer esse QG aqui, ó. QG vai ser igual. QG vai ser igual 960 quilos por hectare vezes. Vocês lembram da faixa de correção que nós fizemos daquela lavoura no exemplo da calagem? Vamos fazer outra. Essa lavoura, vamos fazer um outro exemplo. Foi 50. Essa lavoura aqui, hã? A metade, 50, que você considerou a Foi saia. 50%. Vamos fazer uma outra conta agora, Antônio. Vamos dizer que é uma lavoura, o exemplo aqui, é uma lavoura de catuai com diâmetro de copa de 1,60, porte baixo. Opa, porte baixo. E um espaçamento de 3,80 por 0,7, 0,08. Não, 0,7. 0,7. Qual é a faixa de correção? Faixa de correção. Nossa, que coisa horrível que eu estou escrevendo. Estou conseguindo escrever direito.
Faixa de correção, ela vai ser 1,60, que é a faixa de raiz, dividido por 3,80, vezes 100. Isso vai dar quanto? 42,1. 42% de correção. Tá? Vamos colocar isso aí na superfície. Muito bem. A dosagem de 960 vezes 42 dividido por 100 vezes profundidade de correção por 20. Vamos fazer uma reflexão sobre profundidade de correção aqui. Vou fazer umas continhas aqui, nós vamos fazer um desenho de marrom. Ô, BH. BH. Você está aí ou está dormindo? Cadê o BH? O BH não está. Ô, Carlos. O que é esse risco aqui, Carlos? Carlos? Peraí que eu vou Você tá aí? peraí que eu vou desligar o ventilador, que ele faz muito barulho. Não, pode falar, tá tranquilo. Estou te ouvindo perfeitamente. O que é esse primeiro risco aqui? Você pode repetir, por favor? Nesse esquema que eu estou fazendo aqui, ó. Isso aqui, ó. Certo. Tá me O ouvindo, que né? é esse primeiro risco aqui? Qual o risco? Não entendi. O que é esse primeiro? Eu desenhei 4 risquinhos aqui. Ah, tá. Na chave aí. Exatamente. O que é esse primeiro risco? Uai, não sei. Você não conseguiu perceber pelo desenho muito bem feito que eu A fiz? superfície do solo? Exatamente, Antônio. Superfície do solo. 0 centímetros. É isso. Ó. Pois é, exatamente. Aqui nós temos Como? 10 centímetros de profundidade, Como? 20 centímetros de profundidade. Meu Deus, como que eu não percebi? Eu não sei como que você não percebeu. Eu vou até fazer mais um risco aqui agora. Aqui tem o 40 aqui, ó. Eu não sei como que você não percebeu isso. Ô, seu Antônio, muito obrigado. Agora ficou tudo claro. Então aqui, ó, 40 centímetros de fundura. Isso aqui, ó, 40 centímetros de profundidade. 40 centímetros de profundidade do solo. Muito bem. Nós vamos retirar a primeira terra aqui, ó. A terra para poder fazer a aplicação de calcário aqui. A terra para fazer a aplicação de gesso é essa faixa aqui, ó. Né? 0 a 20, primeira porção. 20 a 40, segunda porção. Ou seja, aqui nós temos 20 centímetros de faixa e aqui nós temos 20 centímetros de faixa. Para poder somar os 40 centímetros de profundidade. O calcário corrige quantos centímetros? Qual que é a faixa de correção do calcário? 10 centímetros. No máximo 10. Exatamente, o calcário pega isso. O calcário pega isso. A avaliação do gesso não foi feita em 20? Então, significa dizer que a recomendação do calcário vai ser feita nessa faixa de 0 a 10, porque esse cara não desce mais que 10. A recomendação do gesso foi feita com base no solo de 20/40, ou seja, existe uma faixa de solo que está desamparada. Entenderam? O hidrogênio e o alumínio dessa faixa de solo aqui
O hidrogênio e o alumínio dessa faixa de solo aqui, vou colocar aqui, hidrogênio mais alumínio. Dessa faixa de solo vai ser corrigido por quem? Quem vai corrigir o alumínio? Quem vai corrigir o hidrogênio? Calcário não vai ser. O calcário não vai corrigir esse hidrogênio porque ele não vai descer. O calcário não vai corrigir esse alumínio porque ele não vai descer, né? O hidrogênio e o alumínio. Então, o que nós temos que fazer com a dosagem de gesso? Entender que, mesmo que a fórmula esteja falando em 20 centímetros de faixa de correção, porque a análise é feita na profundidade de 20 a 40, a recomendação deve levar em consideração a faixa de 10 a 40. Qual é o intervalo? Que número nós vamos colocar aqui? Qual a profundidade, qual a faixa de correção do gesso? A faixa de correção do gesso é 40, 30. Nesse caso, 30 centímetros. Exatamente. Por que nesse caso, Antônio? Gostei da sua consideração. Por que nesse caso? Porque se você fizer uma análise, por exemplo, de 20 a 60 70, você vai ter que calcular sobre esse valor. Exatamente. Exatamente, meu amigo. Aí vocês entendem agora, vocês todos entendem agora, que é extremamente importante entender a quantidade de água que chega no solo? É importante que haja esse entendimento. Porque quem vai fazer a dissolução e o transporte desse gesso dissolvido é a água. Ou seja, para correções em faixas mais profundas, nós precisamos de ter um solo descompactado, uma quantidade maior de gesso e bastante volume de chuva. Então, tudo isso deve ser considerado. Ô Zé, Pois não, pode falar, Sara. você pode repetir por que é 30 centímetros que eu não consegui entender? Desculpa. Não, está tudo em paz. Vou repetir aqui. Você quer que eu apague esse esquema aqui? Não, pode deixar. O esquema eu entendi. Então, nesse esquema, eu vou fazer agora de amarelo, então. Nesse esquema, aqui nós temos uma faixa de solo de 0 a 10. Aqui uma faixa de solo de 10 a 20. Terceira faixa, 20 a 30. E aqui uma profundidade de 40 centímetros. 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, 20 a 30 e 30 a 40. O calcário vai corrigir essa faixa aqui, ó. A recomendação do gesso é para essa faixa aqui, porque a amostra foi tirada de 20 a 30 centímetros, que é essa representação aqui. Essa faixa do meio, ela está desamparada. Então, quando a gente faz a definição do QG, eu sei por que eu estou confundindo, eu sei por que vocês estão fazendo essa pergunta, eu errei aqui. Não é a profundidade de correção. Isso não é profundidade de correção. Gesso não é profundidade de correção. Gesso é faixa de correção. Faixa de correção. Porque a faixa de correção do gesso, ela vai desse ponto até esse ponto. Qual que é a diferença de profundidade de 40 centímetros para 10 centímetros? Aí vem os 30 centímetros. Entendeu, Sara? Entendi. Obrigada, Zé. Bem, então, vamos fazer aqui as contas. 960 vezes 0,42 vezes 1,5, qual é a dosagem de gesso a ser julgado por hectare? QG. 604,8. 604 quilos. Quilogramas por hectare. Todos vocês entenderam isso? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso?
Agora nós vamos fazer outra conta. Recomendação. De gesso. Recomendação de gesso. A recomendação de gesso nós vamos fazer primeiro por planta. Por planta. Para isso nós vamos saber do stand. Qual é o stand? 3.000. O espaçamento é 3,8 por 0,7? Exatamente. $3.759. 3.759 plantas. Aí. 1.759 plantas por hectare. Muito bem. A dose não é 604? Então vai ser dose por planta 604 quilos por hectare vezes 1.000. Isso aqui é a conversão de quilo para grama dividido por 3.759 plantas por hectare. Quanto que dá isso? Quanto que dá isso, gente? $160,68. 160 gramas de gesso por planta. Isso para se aplicar por planta. Agora vamos fazer o cálculo por metro. Por metro. Nós temos, então, comprimento de suco. Vai ser igual a 10.000 dividido por 3,8. Quantos metros de suco nós temos nesse hectare? 2.631,57 metros de suco por hectare. Então vai ser dose de gesso por metro. 604 vezes 1.000 dividido por 2.631 metros. Quanto que dá isso? 229,57. 230 gramas por metro. Entenderam? Recomendação para o produtor. Meu amigo, 230 gramas por metro em faixa, porque nós calculamos a superfície, olha aqui, ó. Aqui está o cálculo da superfície de correção. Em faixa, ou seja, só debaixo da planta, 230 gramas por metro se for na adubadeira. Se for aplicado por planta, é 160 gramas por planta. Entenderam, gente? Alguém ficou com alguma dúvida com relação a esse método de recomendação? Ô Zé, eu não sei se às vezes você falou na outra aula, você desculpa estar perguntando. Esse diâmetro de por isso, Felipe, que é extremamente importante que vocês assistam às aulas.
É extremamente importante que vocês, por gentileza, assistam às aulas. Para que vocês estejam conectados com o que está acontecendo. Então, assim, nós temos um intervalo entre as aulas, assistam. Não venham para as aulas com essas dúvidas, porque às vezes vocês deixam de entender coisas que são importantes, porque não tiveram presente na última aula. Como está gravado, vocês têm oportunidade. É muito melhor que o ensino presencial nesse ponto. A aula está gravada. Pode falar, Felipe. Independente se for dúvida que estava na outra aula, eu te explico de novo, não tem problema. Mas assista a aula. Esse diâmetro de copa, igual você está usando aí no SC, geralmente o que foi aprendido pela gente foi, dependendo do stand de plantas, menor que 5.000, você utiliza 75%, maior você utiliza 100%. E esse diâmetro de copa vai variar de acordo com a cultivar. Tem alguma tabela, alguma informação que tenha tabelado esse diâmetro de copa, ou Não, isso eu... Isso aí você calcula todas as vezes. Eu vou explicar mais uma vez. Vamos imaginar, nós estamos falando de uma lavoura de 3,80 por 70. Vamos pensar isso aqui, ó. Uma linha de plantas. Aqui estão os ramos herpetróficos. Para simbolizar, isso aqui nós estamos vendo a linha de plantas de cima. Tá? Isso aqui é o início da linha, e aqui é o final da linha. E aqui é a outra linha de plantas. Nossa, que merda. Outra linha de plantas. Aí, de vez em quando fala a palavra, vamos até gravando, é muito triste. Né? Depois eu corto. Corto nada, vai ficar. O que é a reflexão? Qual que é o espaçamento entre as linhas? Qual que é o espaçamento entre essa linha e essa linha? 3,8. Isso. Perfeito. Qual é o diâmetro da copa desse café que eu informei ali? Não é aqui 1,6? 60. Pois é. Então significa que é 0,8 mais 0,8. 0,8 mais 0,8. Para fazer 1,60 m. Ou seja, 3,8 é 100%. 0,8 mais 0,8 coberto por raízes. E essa parte aqui? Precisa corrigir? Essa parte aqui, qual é o volume dela? Qual é a largura dela? Vocês concordam que essa área é 3,8 menos 1,6? Quanto que dá isso aí? 2,2. Então, 2,2 é quanto? Regrinha de 3. 100 vezes 2,2 dividido por 3,8. Quanto que dá isso aqui, Franciele? Quanto que dá isso aí, gente? 57. 50,89. Então, vamos colocar aqui 58. 58% que não será corrigido. 58% de entrelinha. Certo? Ou seja, nós não aplicaremos em 58, nós aplicaremos em 42. Entenderam? Nós aplicaremos em 42 e não em 58. Então, esse aqui precisa ser confundido. Agora, vamos fazer um stand. Você consegue, por esse stand aqui, qual seria a redução? 3.759, vocês aplicariam quantos por esse outro procedimento? 75. Aplicaria 75? Ah, não, desculpa. Eu entendi outra coisa. Entende? Então aqui vocês conseguem calcular lavoura por lavoura. Tá certo, gente?
Alguém ficou com alguma dúvida com relação a esse primeiro método, voltando aqui, ó, esse primeiro método da interpolação com argila, da definição do QG, que está aqui, ó, cadê? Aqui, da definição do QG, com relação, em especial, à superfície de correção e à faixa de correção, e a recomendação, tendo a dose por metro, e a recomendação tendo dose por planta? Alguém ficou com alguma dúvida a respeito disso? Nenhuma. Nenhuma. Então tá bom. Eu preciso falar para vocês de mais 2 métodos, mas é um pouco mais pesado. Nós podemos deixar isso aí para quarta-feira? Não Podemos. vai ficar muito pesada essa aula. Já é 3h30, nós já estamos falando aqui há 2 horas. Então, nós vamos interromper a gravação agora, nós vamos interromper a aula. Peço, por gentileza, que vocês assistam a aula de calagem e assistam essa primeira aula de gessagem. E na quarta-feira, às 9 horas, nós faremos o fechamento da gessagem e iniciaremos a aula de adubação. Tá certo? Vou interromper a gravação agora.